2, vamos ler alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, João capítulo 2, quero falar que eu estou muito feliz por estar aqui. Nós sempre estamos felizes por estar aqui com os irmãos. Quero agradecer aos pastores, a todos que têm nos recebido bem. Hoje também viemos a minha sogra, Diaconisa Kika. Os irmãos têm dificuldade de guardar o nome dela, eu também teria, né? Se não fosse genro dela, é Maquielda, né? Um nome bem diferente, mas é Diaconisa Kika, fica mais fácil para todo mundo. Pastora Dione, minha esposa. Feliz também porque o presbítero Tiago, né? Está aí com a família, a Regiane, a Ana, o Gu. A gente também congrega junto já há um bom tempo, serve o Senhor junto há um bom tempo. Eu estou feliz, irmãos, por cada um que aqui está e muito mais Deus, né? E outro dia eu até estava aqui no culto, eu senti falta de um irmão aqui, perguntei para o presbítero Abraão, né? Senti falta do irmão Lucas. Aí eu penso, e Deus? Sente mais ainda, irmãos. Porque Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue amar a nós mesmos sequer. E Deus sabe o quanto a gente precisa do Senhor, da presença do Senhor. E amados, nós precisamos da igreja, a igreja precisa de nós. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, quando o membro se ausenta, todo o corpo está necessitado. Então, sempre lembre de orar uns pelos outros, ore pela liderança e vamos sempre servir ao Senhor com fé. Amém? João capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Os irmãos podem tomar assento. Só Jesus transforma água em vinho. Essa palavra que nós temos que guardar no nosso coração neste momento. E nós vamos para a nossa casa lembrando disso. Somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para transformar a água em vinho. Naquele lugar, como diz a Bíblia, Caná da Galileia. Se você for pesquisar, eu fiz isso, é claro. Ali um vilarejo, né? Ambiente rural, em que se cultivava muita uva, trigo e também azeite. A uva, então, eles comercializavam, utilizavam também para o consumo, assim como os demais. Então, tem o vinho ali através da uva, tem o pão ali, o alimento através do trigo, e tem o azeite ali também necessário através da azeitona. Tudo que nós vemos em Jesus na vida da igreja também tinha naquele lugar, Caná da Galileia. Não é inventado, é fato, é história, é verídico. E por que trazer essa questão? Porque a gente vai começar a entender que às vezes nós estamos em um lugar que as coisas até frutificam. Às vezes nós estamos em um lugar que as pessoas conseguem realizar, conseguem vender, conseguem comprar, conseguem consumir, conseguem de uma forma abundante. Vemos Deus abençoando muitas pessoas, assim como ali em Caná da Galileia. Não eram pessoas riquíssimas, milionárias, mas o Senhor abençoava aquele lugar. As pessoas tinham cultivo, tinham ali a sua provisão. E ali, naquele lugar, Caná da Galileia, a maioria dos moradores ali eram camponeses, judeus. Então era o dia a dia deles, a simplicidade no seu trabalho, confiando no Senhor, e Deus abençoava ali com a uva, ali com o trigo, ali também com a azeitona. Então são coisas que as pessoas necessitam, são coisas básicas, mas essenciais, que traz, por mais básico que seja, mas é o que precisamos. E nós vamos entender isso ao longo dessa ministração. Porque estou falando sobre isso? Porque a Bíblia não traz esses detalhes, mas menciona referente
um acontecimento ali em Caná da Galileia. Naquele lugar as pessoas estavam organizando uma festa. Naquele lugar muitas pessoas foram convidadas para a festa. Amigos, parentes, familiares do noivo, da noiva, os pais do noivo, os pais da noiva. É claro que estavam presentes os noivos também. Mas me chama a atenção que a palavra do Senhor não fala deles no início. Nessa comemoração, nessa festa, nesse convite, não fala o nome de pessoas importantes. Provavelmente não tinham pessoas importantes no conceito humano, vamos assim dizer. Pessoas muito conhecidas, pessoas na religião deles também acima, né? Porque eram pessoas simples que estavam ali, os galileus, ali em Caná da Galileia. Mas o que me chama a atenção é que ele fala que foi convidado. Então a mãe de Jesus estava ali para a festa, para a comemoração ali das bodas daquele casamento, daquela cerimônia. Jesus também foi convidado ali para aquela festa. E os discípulos de Jesus também foram convidados ali para aquela festa. Aí eu fiquei analisando a palavra, porque a palavra nos ensina a analisar a palavra, né? Estudarmos a Bíblia, realmente nos alimentarmos com ela. E começarmos a pensar um pouco o que poderia estar acontecendo ali. Por exemplo, por mais que praticamente todos os discípulos de Jesus eram da Galileia, mas porém talvez eles não fossem tão conhecidos. Talvez os donos não conhecessem os discípulos de Jesus. Mas Jesus foi chamado, então aquele que andava com Jesus foi convidado. Aquele que estava com Jesus foi convidado. Eles convidaram Jesus e convidaram os discípulos de Jesus. Aqui me traz uma reflexão, porque se nós andamos com Jesus, nós somos convidados, nós somos chamados, nós somos lembrados. Aleluia! Glória a Deus! Se estamos andando com o Senhor, as coisas estão acontecendo. Por mais que as pessoas não olhem para nós, não, o Jean não vem. Outro fala, mas chamamos Jesus e ele anda com Jesus. Talvez na hora de preencher a lista, nós que já casamos sabemos como que é, né? Nossos filhos, nossa filha casou também não há tanto tempo, sabemos como que é. Tudo é trabalhoso. E tem um momento que o casal, os noivos, os seus pais, né, ficam ali fazendo uma lista. Vamos ver quem vai entrar aqui nessa lista. Aí eu penso, talvez alguém falou, chama Jesus, vai. Aleluia! Eu percebo alguma coisa diferente naquele homem. Porque até então Jesus não havia feito milagres. Aleluia! Então não teria aquele motivo, sabe? Aquele interesse, né? O homem é poderoso, traz ele para cá. Não, chamou Jesus. Primeiro porque o Senhor tinha um propósito naquele casamento. Sabemos isso e vamos chegar até lá. E depois, quando ele chama Jesus, eu imagino que eu falo, poxa, mas você está chamando Jesus? E Jesus tem uns homens que andam com ele aí em todo momento. Onde Jesus vai, aqueles homens estão juntos. Sempre que eu vejo alguém ali que está com Jesus, é necessário, então, se você chama Jesus, olha, é melhor chamar Jesus. E também os discípulos. Aleluia! Está entendendo, igreja? Glória! E por outro lado, talvez os discípulos estivessem em algum momento falando, Jesus, soubemos aí que tem um casamento. Vai ter comida, vai ter bebida, tem muito vinho, nós gostamos disso. Vai ter uma festa gostosa ali, muita música judaica, a gente gosta muito disso. Mas Senhor, será que a gente vai ser convidado? Meu Deus! E talvez Jesus tivesse falado para eles ou pensado, estou aqui refletindo, irmãos, a Bíblia não diz isso. Não estou pecando, não é heresia. Eu estou só imaginando, porque muita coisa não está na Bíblia, mas o Senhor mencionou muitas coisas, os discípulos também. E trazendo para nós a realidade. Por isso a gente precisa analisar a palavra de uma forma leve, desse jeito, e imaginar as coisas. Porque isso traz uma forma mais de entendimento, mais fácil de guardarmos mais a palavra em nosso coração. E aí, por outro lado, estamos sempre perguntando a Jesus, será que a gente foi chamado para esse casamento? Estava tanto a fim de ir. Não tenho dinheiro para isso, para aquilo. O que andava com Jesus também? Não estava com dinheiro ali, não sobrando para fazer as coisas, não. Mas estava caminhando com Jesus, estava dependendo de Jesus, estava largando tudo para seguir, né? Estava ali com o Senhor. E talvez Jesus pudesse falar para eles, não se preocupa não, eu fui chamado, vocês andam comigo. Glória a Deus! Aleluia! Onde eu vou, vocês vão. Então às vezes nós ficamos preocupados em nós mesmos, na nossa condição, no que as pessoas olham para nós e não dão valor, nós não temos nome, não temos posição, mas nós temos Jesus.
E aí nós somos chamados para lugares que, se nós não estivéssemos andando com Jesus, nós não seríamos convidados. Glória! Aleluia! Aleluia! O Senhor faz dessa forma. Quero já testemunhar para a igreja. Há alguns anos eu entrei para trabalhar no Estado, servidor público. E eu pedi ao Senhor, eu não quero atender um dia, Senhor, ali no guichê. Eu quero trabalhar na minha área, informática. Pronto. Senhor, é isso que eu quero fazer. Pois bem, fui chamado para entrar lá. E aí, aconteceram algumas coisas antes de eu ser contratado lá. Ajudei, Deus abençoou, estava resolvido. E o RH falou, então, nós vamos colocar você na informática, tudo bem? Eu falei, sim, eu pedi para Deus. Falei para o RH. E aí ela falou outra coisa que me surpreendeu. Mas lá tem muito serviço. Eu falei, mas eu entrei aqui para trabalhar, não foi para outra coisa. Não é todo servidor público que não trabalha, irmãos. Tem um aqui que trabalha. Não é dois. Deve ter mais por aí. Tem 5. E ali em pouco tempo que eu, 2 anos e meio só, sendo abaixo do meu diretor, daqui a pouco surgiu, a cadeira vagou. Eu nunca olhei para aquela cadeira. E quem olhou, quem tentou, quem fez de tudo para sentar, não sentou. Até sair do setor. E aí o Senhor foi e me colocou naquela cadeira. Então nós que andamos com o Senhor, nós somos vistos. Não é nossa condição, porque eu não teria. Porque eu nunca fiquei na grade do meu diretor. Nunca substituí ele nem por 15 dias sequer. E muitas outras pessoas substituíam por várias vezes. Tinha experiência no setor. Dentro de um setor de 5 setores, dentro de um núcleo de 5 setores que eu assumi a diretoria naquela época, eu só era mais um técnico de informática. E aí o diretor falou, olha, você está esperando algo, não está? Eu falei, estou. Então vai ser isso, só que assim, é muita responsabilidade. Eu falei, não tem problema. Se o Senhor quer que eu esteja aqui, tudo vai dar certo. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Porque eu estava andando com o Senhor e pedindo ao Senhor. Trabalhava em 2 empregos, saía de lá e ia para o outro, antes de assumir a diretoria. Depois, outra ocasião, eu saía de um e ia para lá. Aí eu falei, olha, agora eu estou só com um, meu diretor. Se você conseguir alguma coisa para mim aqui, eu fico só aqui. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou já procurando o segundo de novo. Ele falou, calma, eu vou falar com o nosso super diretor da unidade. E quando ele apresentou a proposta, falou, tem um cargo assim, para o Jean assumir esses setores aqui, pode ser? Aí o diretor falou, pode. Porque Deus já tinha falado, irmãos. Que Deus já queria que eu estivesse ali para ser abençoado. Então nós vemos assim com os discípulos. Talvez eles estivessem preocupados. Olha, se no máximo vou chamar Jesus. Jesus aqui é o melhor de todos. Todos concordaram. Mas aí eles foram chamados também. Porque estavam andando com Jesus. Estavam ali sempre com o Senhor Jesus. Umas coisas que chamam a nossa atenção dos acontecimentos desta festa. Para essa cerimônia, para o casamento, antes da festa, né, a cerimônia, antes da recepção, que o casal de noivo judeu fazia um jejum de um dia antes do seu casamento, e eles assinavam um contrato de responsabilidade um para com o outro, seus deveres, seus direitos. E ali também isso era feito debaixo de uma tenda quadrada. Isso me faz lembrar uma exatidão, algo que aos olhos do Senhor é algo perfeito para ser no casamento. Assim como nós vemos no tabernáculo, também no templo, Santo dos Santos, a medida perfeita, não tinha diferença de medida. Então ali era debaixo da bênção completa do Senhor naquele lugar. Por costume, a noiva ela dava 7 voltas ao redor do noivo, já simbolizando e declarando que não haveria barreiras entre os dois, né? E se em algum momento houve barreira entre os dois, aquelas barreiras estariam caindo ali. É a atitude da noiva fazendo isso. O rabino ali ministrava 7 bênçãos na vida do casal.
Aí vinha o noivo então com a noiva, e eles tomavam o vinho da mesma taça, a união dos dois ali para o mesmo vinho. E depois o noivo, ele pisava na taça que estava envolta um tecido para quebrar, que ali representava, simbolizava também as muralhas ao chão sendo quebradas. E por fim eles davam o grito de parabéns ao casal. Então tudo estava acontecendo conforme a normalidade de um casamento dentre os judeus. E lembra que em Caná da Galileia se cultivava uva, não é isso? Então era um lugar que não deveria faltar vinho. Nós sabemos o motivo pelo qual faltou o vinho naquele casamento. Talvez não houve uma boa organização em quantidade para saber tantas pessoas estavam conosco, ou talvez não ainda mais pessoas deixaram entrar, talvez encomendaram uma quantidade, foi entregue outra, talvez alguém ficou de ajudar e não ajudou. Muitas coisas poderiam ter acontecido ali. Mas o que nos chama a atenção, que em um local onde não era para faltar vinho, faltou vinho. E para os judeus era desonroso aos noivos, já estavam começando a sua vida, com responsabilidades um com o outro, constituir família, e diante de Deus, faltar vinho numa festa de casamento, era terrível para eles. Não tinha algo como bom, era vergonhoso diante da sociedade. O casal já começava com uma certa diferença, com algo pesado na vida deles, porque o básico que teria que ter ali, até o último dia, e os judeus eram 7 dias de festa de casamento. Então é muito vinho. Aleluia. É necessário ter uma quantidade razoável. E talvez eles tivessem feito de tudo, mas não conseguiram comprar o suficiente. Lembra, eles estavam no lugar próximo pelo Senhor do cultivo. Mas talvez eles mesmos não tivessem essa condição para proporcionar a quantidade necessária para 7 dias da celebração ali. E após então a cerimônia do casal, vinha a recepção, em que os convidados levantavam as cadeiras com o casal, celebrando, ali se alegrando diante de todos que foram convidados naquela festa. A música, a comida, a dança, a bebida, estavam ali felizes, até que chega o momento, acabou o vinho. O que fazer em um ambiente de festa, de celebração, de alegria, de início de uma nova vida, em que todo mundo pensa, se faltar vinho, acabou tudo. Por isso a ênfase aqui nesse texto é a ausência do vinho. É o momento em que uma necessidade ela aparece ali, quando acaba justamente aquilo que não poderia faltar naquela festa. E às vezes conosco é a mesma coisa. Sentimos falta de algo que é primordial para nossas vidas. Tem de tudo para estar continuando a festa. Tem de tudo para continuar na celebração. Tem de tudo para continuarmos felizes na caminhada. Mas aí chega um momento que falta aquilo que precisamos para prosseguir. Falta aquilo que precisamos para nos alegrar. Falta o vinho da nossa vida. O seu vinho hoje pode simbolizar muitas coisas. Mas nesse texto nós vemos que Jesus é aquele, o único que tem poder para transformar a água em vinho. A mudança necessária, da escassez para a abundância. Uma transformação que o Senhor realiza para aquelas pessoas. E o texto nos diz que aí então Maria fala: Jesus, acabou o vinho. Não foi o noivo, não foi a noiva, não foram os pais do noivo, não foi nenhum outro, não foi o responsável pela festa, conhecido como mestre ou mestre sala, cada versão da Bíblia diz um termo diferente. Não foi ninguém, foi aquela que estava perto de Jesus. Olha que maravilhoso.
Aquele que está perto de Jesus é convidado. Creio que por causa de Jesus, estar com Ele. E quem identifica uma necessidade para todos que estavam celebrando é alguém que também estava com Jesus. Olha isso. Deus vai mostrar para você, porque você serve ao Senhor, você busca o Senhor, você anda com o Senhor, você está com o Senhor Jesus. Então, por mais que as pessoas estejam celebrando, festejando ou se entristecendo, as coisas estejam acontecendo, você vai ter um olhar diferente. Porque você anda com Jesus. Maria poderia estar envolvida com a festa. Maria poderia também estar lá, ajudando, auxiliando a noiva. Está também dançando, está pulando. Não, ela estava ali para ajudar. Quem apresentou a necessidade a Jesus foi Maria. Jesus também estava na festa, e Ele sendo Deus, sendo o Senhor das nossas vidas, será que Jesus precisava ser lembrado que faltou vinho? Será que Jesus precisava que alguém falasse para Ele que faltou vinho? Se Maria sabia, muito mais Jesus. Mas Jesus fica aguardando. Eu estou aqui. Você me convidou para a sua festa. Você vai identificando uma necessidade. Eu só vim até mim. É isso que a palavra está dizendo. Maria estava na festa com o Senhor, sendo participante de tudo que tinha. Mas aí quando ela identifica o que falta, ela não vai atrás de outra pessoa. Ela não vai tentar resolver o problema. Ela vai para Jesus e fala: Jesus, faltou o vinho. Entre outras palavras, Jesus, vamos resolver? Jesus, faz algo, por favor. Jesus, que bom que no nosso caso o Senhor está aqui. No caso dela, filho, né? Jesus, que bom que você está aqui. Estamos amparados. Temos alguém a quem pedir socorro. E como resolver isso? Onde e agora? Porque se faltou vinho no meio da festa, não sabemos quantos dias de 7 tinha ali acontecido, mas uma coisa é certa: aquele povo já tinha tomado muito vinho. E entendemos isso pela palavra daquele que experimenta do vinho. Então, depois que Jesus ele recebe de Maria essa palavra, o Senhor começa a tomar as providências. O Senhor começa a realizar mediante a necessidade daquele local. O que então estava faltando, o Senhor começa a fazer algo. E o Senhor olha ali aquelas 6 talhas da palavra. Ele fala para os servos: enche de água. Mas que coisa! O que acabou foi o vinho, não foi a água. Jesus manda encher de água. E os servos obedecem. Se somos servos, nós obedecemos Jesus. Por mais que a necessidade seja vinho, Jesus manda colocar água. Senhor, não bate. Não há coerência. Água tem, Senhor. No entanto, que as talhas, os judeus, eles tinham a bacia de pedra, né, ali, e as pessoas vinham da rua. Então a pessoa da residência, do estabelecimento, sempre tinha água ali. A pessoa lavava os pés, lavava as mãos. 6 talhas Jesus mandou encher. Cada talha ou bacia era de 80 a 120 litros. Jesus mandou encher. As pessoas, para a purificação ali do judeu, então lavavam a mão e os pés quando chegava da rua. E não ia de carro, né? Andando, caminhada, e seu animalzinho, rua de terra. Então imagina as pessoas chegando ali e sujando a água, sujando a água, sujando a água. Os convidados estavam ali para participar da cerimônia do casamento, das festas, ia se lavar, e já era costume mesmo de fazer isso quando eles chegavam. Aí eu fico imaginando o quanto aquela água daquelas talhas estava suja.
Uma coisa para nós refletirmos também nesse momento, Jesus fala: enche essas talhas. Jesus não falou uma, quando vocês quiserem. Ele falou: tudo que está aqui aproveita. Vamos aproveitar tudo. Não está escasso? Vamos fazer abundância. Se houve escassez, agora eu estou aqui para fazer abundância. São 6 talhas, são grandes, não tem problema. Enche de água. Eu não sei se eles primeiro tiraram a água suja. Eu não sei se eles encheram porque tinha talha vazia. Eu sei que Jesus mandou encher. E eles colocaram até o limite. Colocaram até em cima dessa palavra. Os servos, novamente, porque Jesus mandou pegar as talhas, os servos obedeceram. Jesus mandou encher com água, os servos obedeceram. E mandou encher. Foi certinho. Eles falaram, eles colocaram água como Jesus falou. E encheram como Jesus falou. Aleluia! Não fizeram pela metade. Foi da porção que o Senhor falou. Não tem que ser. Mas são muitas talhas, não tem problema. Jesus está mandando, estão em todas. São grandes, fundas, muita água, não tem problema. Vamos encher. Porque Jesus está falando. E aí eu penso, irmão, se Jesus transforma a água em vinho, Jesus teria problema de se tivesse água suja ali, a água seria purificada e seria transformada em vinho. Então isso nem veio ao caso. Mas é para nós refletirmos que a situação, independente de como ela esteja, essa mudança que Jesus faz em nossas vidas, somente Ele tem esse poder de transformar a água em vinho, a situação em outra. E o Senhor quer fazer isso em nossas vidas, em nosso coração, em nossa família. Mas o Senhor tem nos chamado para então nós nos posicionarmos como aqueles servos. Ouvir o Senhor e fazer conforme o Senhor falou para nós fazermos. Aleluia! E então Jesus fala para eles: olha, para o servo, leva um pouco ali para o mestre de sala, para o responsável, organizador da festa, da cerimônia. Novamente o servo em ação, levando conforme o Senhor falou. E aí aquele homem prova e fala: alguma coisa está diferente aqui. Glória a Deus, aleluia. Chama o noivo, diz a palavra. Glória a Deus. E o noivo os noivos sem saber de nada. O mestre de sala sem saber de nada. E diz a Bíblia isso, que este homem que provou o vinho, esse vinho é bom demais. Esse vinho é muito bom, é diferente. Glória a Deus. Diz a Bíblia, não sabia de onde vinha, mas os servos sabiam, porque eram os servos que foram lá com Jesus fazer. Auxiliar. O servo acompanha. O servo sabe que o Senhor está fazendo a transformação. O Senhor até permite um ou outro provar primeiro, mas o servo já está sendo participante dessa transformação que o Senhor está fazendo para todos que estão ali naquele ambiente. E quando o responsável da festa chama o noivo, ele fala: ô noivo, por que você está entregando o melhor vinho agora? Glória a Deus. Sendo que sempre, todo mundo em toda a festa, os noivos oferecem o melhor. Porque depois de muito tomar, todo mundo já está sem saber o que é vinho, o que é água, se alegrando ali. Mas eu percebo que esse é diferente. É lógico que o primeiro vinho os homens providenciaram, o segundo foi Jesus. Nós podemos e vamos alegrar em coisas que nós fazemos, que nós realizamos, que nós trabalhamos, que nós batalhamos. Nós vamos alegrar com isso. Mas chega um momento que o Senhor vem e Ele traz uma transformação que nós vemos que é algo bem melhor do que aquilo que nós estávamos vivendo. Glória a Deus. Para os convidados, aquele vinho da festa já estava bom. Porque eles estavam acostumados assim. Mas aí eles provaram o melhor. E às vezes é isso, nós estamos acostumados com uma porção. Nós estamos acostumados com um sabor de bênção. Mas aí vem o Senhor e se apresenta em uma necessidade nossa. O Senhor vem e traz uma porção maior, algo mais saboroso para nossas vidas, algo que traz mais contentamento para nossas vidas. Mas para isso Jesus tem que ser convidado para a festa. Para isso nós temos que andar com Jesus na festa. Para isso nós temos que
Será que alguém ali estava entendendo alguma coisa? E nós também às vezes não entendemos. Glória a Deus. Mas a nossa parte é obedecer ao Senhor. Aleluia. Como servos. A nossa parte é convidar sempre o Senhor. A nossa parte é andar sempre com o Senhor. A nossa parte é ir até o Senhor. Faltou algo, vamos até o Senhor. Faltou outra coisa, vamos até o Senhor. Faltou, vamos até o Senhor. Porque é o Senhor que tem poder para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. Deus. Aleluia. Veja que para todo mundo nada estava acontecendo. Mas Jesus já estava assumindo a responsabilidade. Jesus já estava conduzindo ali. Jesus já estava fazendo naquele lugar. Os noivos nem sabendo, os pais do novo nem sabendo, as pessoas nem sabendo, o rabino nem sabendo, ninguém nem sabendo de nada. Mas Jesus estava ali, os seus discípulos, Jesus e a mãe de Jesus, todos que davam Jesus estavam participando. E quem mais? Os servos que estavam ali. Então o servo está junto, sendo participante. Aleluia. Às vezes nós podemos pensar, mas eu não sou como tal discípulo. Eu não sou como tal pessoa. Mas se você é servo, o Senhor faz você participar do milagre. Se você é servo, o Senhor vai te conduzir nesta bênção. Se você é servo, você vai se alegrar no Senhor. Você vai saber já no início que é o Senhor que estava trabalhando naquele lugar. Aleluia. E o Senhor diz a palavra, depois de transformar água em vinho. Então foi um milagre realizado naquele lugar, onde o Senhor Jesus manifestou a sua glória. Aleluia. De um jeito simples, poderoso, mas simples. Não houve barulho. Jesus falou: chama o noivo, chama o responsável pela festa, chama aí o tocador, chama. Não, Jesus foi fazendo. Quando as pessoas puderam observar, tudo já tinha acontecido conforme a vontade do Senhor, mediante uma necessidade que estava acontecendo naquele lugar. Então Jesus manifesta a sua glória, ainda que aqueles também estão precisando, eles nem chegam a saber que falta o vinho, mas o Senhor está ali através dos servos do Senhor. O Senhor está ali através das pessoas que estão acompanhando Ele, estão vendo, observando o que está acontecendo. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, como aqueles que andam com o Senhor, para que a gente possa ver a ausência, a falta de algo, a gente possa ser usado pelo Senhor nesse processo, para que as coisas venham a acontecer, e mesmo que aquela pessoa nem viu, nem sabia que estava voltando, não sentiu porque estava envolvido com aquela euforia ali daquela festa, tudo que estava acontecendo, mas aí vem o Senhor e supre a necessidade de todos. Porque às vezes nós ficamos pensando, mas eu estou buscando aqui do Senhor. Quem está lá em casa não está buscando, mas através da sua busca, o Senhor está alcançando aquela pessoa que está na sua casa, através ali dos servos, através ali de Jesus. As pessoas estavam sendo agraciadas pelo Senhor naquela transformação da água para o vinho, porque era o que as pessoas estavam precisando naquele momento. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. E diz a palavra por fim nesse texto: os seus discípulos creram nele. Aí a nossa pergunta de sempre, né? Por que não creram antes? E diz aqui no finalzinho também desse texto que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, mas não foi o primeiro que Jesus vivenciou, porque o Senhor deixou a sua glória. E o milagre, o seu nascimento de uma virgem, o Senhor já havia contemplado o milagre aqui na terra, mas aí diz a Bíblia que veio esse como o primeiro milagre. Ou seja, depois viriam outros, e realmente vieram outros. Feche os seus olhos. E aí vieram outros. O Senhor não ficou limitado em transformar água em vinho. Aí o Senhor ministrou cura, o Senhor ministrou salvação, o Senhor ministrou libertação. E creia desta forma. Eu estou até sentindo algo do Senhor, mas será que o Senhor vai fazer mais? Vai, porque é só o primeiro. Às vezes você está só contemplando o primeiro milagre. O Senhor tem mais.
Glória a Deus. Às vezes você está ali até se alegrando, mas ainda pensando, mas tem tanta coisa para acontecer. Jesus é poderoso para mover sobre tudo isso que é necessário, igreja. Não é só um ou dois ou três, mas o Senhor fará muito mais, conforme a nossa necessidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Agradecemos ao Senhor por estar aqui. Que cada coração creia mediante esta palavra, que o Senhor Jesus Cristo é quem tem todo o poder para transformar esta água em vinho. Essa escassez e abundância, essa necessidade, Pai, ainda que essas pessoas, os familiares e outros não saibam o que está acontecendo, mas que nós viemos identificar e viemos buscar no Senhor, viemos confiar no Senhor, viemos alegrar no Senhor e saber que o Senhor é que realiza o milagre. Por isso nós damos glórias ao Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a igreja. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu julgar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Quem sou eu sem tua presença? O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? O que seria de nós se a misericórdia do Senhor não nos alcançasse todos os dias? Tua presença
presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus. Esse Brasil de palavra dá um glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus abençoe meu pastor por essa palavra gloriosa. Que o Deus continue abençoando seu ministério em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, só para dar uns avisos aqui, dia 22 de agosto eu tenho o culto dos jovens, festividade dos jovens. Louvado seja o santo nome do Senhor. Terça-feira estamos com o ensinamento da palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo é o tema do ensinamento. Na sexta-feira estamos com o segundo púlpito da campanha Rompendo em Fé. Todos aqueles que puderem, venham participar desta campanha. Foi uma vez o primeiro e com certeza Deus também abençoará este segundo culto e com o decorrer dessa campanha também, em nome de Jesus. Amém? Amém. No domingo de manhã, todos aqueles que puderem e quiserem participar conosco, venham para a consagração do Senhor. Sem oração é impossível nós vencermos a barreira. Portanto, venham todos que puderem participar da consagração. Começa das 9 horas da manhã até as 10 da manhã. É uma hora de oração e palavra do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Mais algum recado? Segunda-feira temos monte. Sairemos daqui a partir das 8h30 da noite. Aqueles que quiserem participar, nos avisem no WhatsApp. Segunda, quarta e quinta-feira nós estamos com esse propósito do monte. Amém? Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Assim agradeço a rica oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Ele